Chegamos aqui, galera, num momento muito especial, que é a nossa revisão. Essa aqui é a nossa aula 6.2, porque na aula 6.1 nós falamos sobre o que, professor? Falamos sobre pecuária em Rondônia. Então vamos fazer assim um release, pessoal, dos principais itens, porque já teremos atividade. Verdade. Joga na tela, diretor. 6.2, pecuária em Rondônia. Bom, a nossa pecuária, aliás, a pecuária foi uma atividade do setor primário que mais se expandiu no nosso estado de Rondônia, né? Especialmente a bovina, que hoje apresenta aí uma plena satisfação, né, do consumo interno e ainda nós estamos, né, professor Jefferson? Isso. Exportando. Olha que interessante, né? A pecuária, ela vai trabalhar com todas as criações animais e as suas produções e, consequentemente, gera. A gente falou na aula, eu creio na aula anterior a essa, sobre a questão do movimento, né, através do PIB no nosso estado. O que foi, prof? Acho que tem. Aí, então, quais são as... Porque na aula 5.1 nós falamos o que é a pecuária, né? A pecuária não é só gado. Aí nós falamos tudo. Agora nós estamos vendo a pecuária, pessoal, em Rondônia. O que é criado em Rondônia? Quais são as potencialidades, além de gado? Então nós vimos aí que nós temos a suinocultura, ovinocultura, caprinocultura. Eita, professor! Caprino, cabra, ovelha, tem isso? Tem, no estado de Rondônia. Suinocultura tem? Tem no estado de Rondônia. O que tem no estado de Rondônia, professor? Tem as vantagens, né? Mas agora vamos aqui. Nós falamos que tem piscicultura, tem suíno, tem caprino, tem ovino, estruticultura, que é o avestruz. Tem apicultura, porque o nosso estado tem uma dimensão muito grande, Tatá. E o gado, além de corte, é gado de leite. Tem o que mais criação aqui? Coelho. Não tem. Isso eu falei para consumo não tem. Ah, sim. Coelho. Mas, professor, por que o senhor fala do coelho? Nós temos a aula do coelho. Porque tem criadores, vamos falar assim, que não é para venda, mas para pets. Mas não para venda. Você vai em qualquer casa de agropecuária e você vê isso. Então, nessa aqui tem as vantagens. Do que, professor? Vantagens, pessoal, do nosso estado, que é um estado de dimensão assim. Poxa, eu posso falar. Nosso estado é maior que alguns países da Europa. Sim. País! Entendeu? E essa dimensão dá para o nosso estado uma amplitude de um clima heterogêneo. O que eu quero dizer? Que em determinados municípios o clima é um. Propício para determinada criação. E outros é para outra. Isso caracterizado também pelo quê? Pelo sistema edafoclimático. O solo também é diferente. Então isso possibilita você não só... Isso possibilita você criar, porque isso requer plantação. Porque quem cria a planta, então é nutrição animal. Isso favorece muito. Mas, professor, o que nós focamos nessas vantagens? É porque suinocultura, bovinocultura, criação de búfalo, piscicultura, apicultura, todas essas criações, a vantagem não é só criar, Tatá. O que é, professor, que nós falamos que o estado de Rondônia gera emprego? Lembra, pessoal? Se você está achando que uma simples bovinocultura de leite ou uma simples apicultura restringe a região de produção, por quê? Porque para você colocar uma criação de gado, uma criação de vaca, uma criação de ave, uma criação de peixe, tu gera emprego para o transporte. Quem é que vai transportar esse peixe? Sim. Você gera emprego para o administrador. O que o administrador tem a ver com isso? Quem é que faz o RH daquele povo todo contratado que vai fazer a alimentação daquele gado? Outra, se lá no setor rural está tendo a produção, tenho certeza que na cidade tem uma coisa que está sendo favorecida. O que está sendo favorecido ali? Quem é que vende a ração? Então tem uma casa de agricultura.
o atendente lá para falar, para vender o quê? Adubo, fertilizantes, para vender remédio. O veterinário só tem veterinário porque Sim. tem o quê? O agropecuarista. Por quê? Porque se não tiver o criador de animais, vamos falar assim, suína, não existiria necessidade de ter um veterinário. Sim. Se eu estou criando peixe, se eu estou produzindo, carne defumada, eu estou fomentando o emprego de quem trabalha na vigilância sanitária. Então, Rondônia gera emprego. Que a gente direto e indireto, Essa foi a nossa reunião na nossa aula. Perfeito, prof. Pra cá, diretor. A gente vai deixar aí você com a atividade. Já já a gente retorna, tá bom? Tchau, tchau. E aí, meus queridos? Deu tempo? Professor do céu, que atividade foi essa? É atividade de sempre, meu querido. Quem disse que as coisas... Everybody say for easy. Quem disse que as coisas seriam fáceis? Nunca! Por quê? Porque... Não é difícil também, prof. Tá tudo tranquilo. Ah, minha filha. Tem que estudar. Tendo sol ou chuva, frio ou calor, tem que ir lá dar comida para animal. Sim. Ai, não tem preguiça, não. Tá chovendo, eu não vou lavar a área, papai. Pessoal da cidade, eu não vou lavar a área. Tá chovendo, eu tenho que ir lá pro curral, limpar o coxo e colocar a comida do bicho. Professor, não deixa disso. O que nós vamos fazer agora? Vamos corrigir. Vamos corrigir essa atividade. Bora, galera. Diretor do quadro, questão de número 1. Ó, Heitor hoje tá saindo tudo aos avessos. Tá? Tá. Não sai nem a questão, mas essa é a questão de número 1, tá, galera? Mas ela vai aparecer não? Não, tá bom. Qual pecuária foi a atividade... Não, como é que é? Qual pecuária foi a atividade do setor primário que mais se expandiu nos últimos anos? Opa! O professor abordou bastante, né? Tipo... A bovina, que hoje se apresenta como plenamente capaz de satisfazer o consumo interno e ainda oferece excedente, né, para exportação. Mas, pessoal, lembra na nossa aula, nós fizemos também a linha do tempo. A atividade agrícola no estado de Rondônia, ela não é o quê? Não é uma atividade... Como é que a gente fala? Quando você tem um exemplar da região. Nativa. Sim. Não é uma atividade nativa. Professor, tem alguma atividade nativa? Atividade pecuária nativa do estado? Ainda singelamente criação de jacaré. O que é nativo? Porque gado não é nativo aqui, caprino não é nativo aqui, peixe... Né? Peixe é nativo aqui? Ah, teve o quê? Uma adaptação. Lembra que nós falamos na aula? Porque lá no sul, então a única atividade nativa é a piscicultura, por causa que pegaram os tambaquis, os exemplares aqui. Então, porque gado sempre está mais em alta. Em alta, né? Porque foi uma das primeiras. E sendo uma das primeiras, teve muitas dificuldades, e essas dificuldades foram superadas. E assim foi crescendo. Claro que tem dificuldade na suíno, tem dificuldade na avicultura, tem, mas ela não cresce. Por quê? Indústria. Very doubt. The question 2. Tá sentado. É assim mesmo. É sexta! De novo, vai. Vai de tudo. Apresenta tudo. Pronto. Não, de novo. Vai, de novo que eu falo vai pra frente. Pra frente. Homem de Deus. Vai pra 2. Clica. Pode deixar aparecer a pergunta. Dá tempo pro estudante. Entendi. Qual a pecuária bovina possui maior índice de investimento tecnológico do estado de Rondônia? Olha aí, galerinha. Viu? Já tem a justificativa da resposta anterior. A pecuária de corte possui um nível tecnológico mais elevado que a pecuária de leite e tem evoluído mais rapidamente junto com a expansão das áreas de pastagem. Agora, isso é uma coisa interessante. Porque é uma coisa interessante. Gente... Esse nível de exigência.
Ah, não? Tá. Mas é. Bora. 3. Aponte os principais motivos para que a pecuária de suinocultura, ovinocultura e caprinocultura ainda ser uma atividade pouco representativa no estado de Rondônia, devido à falta de estímulos e incentivos, além da baixa demanda do consumo em função dos hábitos alimentares. Perfeito. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. É assim, nesse mundo econômico, vale dizer que econômico consumista. Esse mundo econômico nosso, econômico que eu falo é assim, galera, o que eu vou produzir, o que eu vou vender, o que eu vou gerar. Então, nesse mundo econômico, o que importa é a propaganda. Então, assim, a propaganda é tudo. Por quê? Palatabilidade, ali, né? Devido à falta de estímulos e incentivos. Tem uma demanda muito grande por... O consumo de carne suína é ensurdecedor em relação ao sul, sudeste e centro-oeste. Mas não é a carne, é o produto, desculpa. É tipo, não é a carne em si, como carne de gado, que tu vai levar assim, me dá uma alcatra, me dá um pernil, me dá um pescoço, me dá paleta. Não, é o subproduto do porco, como salame, embutidos em geral. E quando é para fazer feijoada, essas coisas, as partes, a pata. Mas nunca é como você não chega e vai me dar 1 quilo de... Uma coisa, antigamente, era muito corriqueiro, Tatá, na nossa época. Bisteca. Não existia bisteca bovina. Quando você fala em bisteca, a primeira coisa que vem é suína. Verdade. Que é isso? Isso significa mexã, como é o nome que eu falei? Propaganda. A bisteca suína. Hoje em dia não se tem isso. Tem esse problema também. Antigamente, gente, bisteca era tudo, bisteca é vida. Uma coisa que todo mundo gosta, a propaganda, todo mundo gosta, mas não é feito isso. Como é o nome? Como é o nome? Eu sei, porque é assim. Bacon! É propaganda. Porque quem não tem palatabilidade ao bacon? Quem gosta do bacon? Uma pipoca. Tá entendendo? Verdade. Então, isso é a falta de estímulo ao consumo para a função do hábito alimentar. Porque, palatavelmente, é acessível. Entendeu? Essas questões, sim. Então, professor, se não tem aqui, mas não dá para exportar? Mandar para os outros estados? Dá, mas aí precisa de um incentivo por causa em relação a... Como é que chama? É porque aqui a nossa questão especificou ovino, caprino e suíno. Isso. Eu lembrei do... Não, é porque não, a suinocultura, ovino e caprino, estão tudo na mesma situação. E a demanda é muito grande. A descoelho que se esquece mesmo, né? A demanda é muito grande, mas por que tu está falando isso, professor? Porque se o estudante falar assim, propaganda, tá errado, prof? Não tá errado. Se ele não escreveu falta de estímulo, incentivo, sim, incentivo, por exemplo, tu vê propaganda falando sobre vacinação de suínos, Não. vacinação de caprinos, assim, o processo de saúde desses... Não, tu vê do boi. Verdade. Aí tu vê, hábitos de alimentação da população, não, eu vejo esse hábito, é por causa da propaganda. Então, se o estudante escreveu propaganda, é um dos principais fatores, tanto no caprino, porque tem mercado. Como a propaganda pode fazer uma coisa assim? E pode colocar preferência alimentar também, alguma coisa do tipo. É como aquele negócio do ovo. Lembra que a gente comentou sim. do ovo? Uma hora o ovo é o vilão, outra hora o ovo não é o vilão. Entendeu? A academia tá só... Só tem ovo. Verdade. Vamos embora. A 4, pode passar. Tá tudo...
Qual a principal vantagem do território de... Gente! Foi bem trabalhado. Que foi Pedro Carvalho de Caminhos que falou assim, olha, terra maravilhosa, aqui plantando tudo dá. Não é o Brasil, não. Rondônia. Gente, Verdade, Rondônia. É abençoado, é um estado Sabe abençoado. por quê? Para e pensa comigo. Gente, não sei o que acontece com os governadores. Não sei. Gente, fala em Caprino. Tu pensa no Nordeste. Fala em ave, sul-sudeste. Tem a Seara, tem a Perdigão, a indústria, tá onde? Tá lá. Pensa em soja, Mato Grosso, não é isso? Tudo isso tem aqui. Aqui tem um pedacinho, o estado de Rondônia tem um pedacinho de todo. cada região. Fala uma coisa aí. Fala. Sabe o que tem aqui, mas ainda não dá para produzir? Fala uma coisa, uma criação que tem lá fora que tem aqui, professor. Não tem lá. Lá não tem jacaré, aqui tem. Então tudo, nosso estado está localizado. Aí você pode falar do Equador, a linha de Greenwich, ele está bem localizado. Nossa, que possibilita. São questões edafoclimáticas. O que são essas questões edafoclimáticas? É o que envolve o clima em relação também ao solo. Tudo é favorável. Beneficia, né? O crescimento, desenvolvimento vegetal. Tem que lembrar da forragem. O que a gente vai ofertar para os animais. Para poder ofertar para os animais. Então, aqui o clima, a localização... Gente... Tem água, professor. Tem água. Pelo amor do meu bom pai! É uma coisa que a gente não precisa se preocupar, que esse povo aí fora se preocupa. Gente, a gente podia alimentar o mundo. Olha o outro. O mundo eu não sei, mas que aqui podia ter... Então, o nosso estado tem uma vantagem climática, o período de estiagens, entendeu? Em relação ao Equador, a posição do Equador, as estações do ano bem definidas e também a questão do solo. Porque quem cria... As estações do ano ficam menos definidas, né? Verão, inverno, nossa aqui. Mas essa estabilidade realmente vai favorecer todo tipo de criação e também da agricultura. É abençoado. Abençoado. Até avestruz tem aqui. Pensei... Gente, sabe uma coisa? Se pudesse, até pouco do mato. Como é o nome? Como é o nome? Que quebra a queixada? Aí eu te pergunto. Porque se pensa. Olha, eu podia fazer implantação de sistema de criação de queixada. Cinco. Quais as vantagens de ser uma zona livre de febre aftosa sem vacinação? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OIE, são redução das perdas de produtos de origem leiteira, origem de carne, redução das perdas de carcaça, porque tudo do boi se usa, tudo, devido às reações causadas pela vacina. Redução da queda de abortos, redução também, não só de abortos, né, mas melhoria do processo de fazer com que se o precoce, facilita o acesso ao mercado, é atraente também em relação aos circuitos não oftósicos. Aftósico. Da febre aftosa. Isso. Tem six? No. No. Back. Back. Para nós, diretor, muito bem, meus queridos, finalizamos aqui. Vamos girar igual o cenário, vamos. Muito bem, terminamos aqui a revisão da atividade 6.2. Daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto para vocês. Tchau, gente!